Olá! Nesta aula, estarei falando com você sobre a implementação da gestão por objetivos e resultados-chave. Como que você pode fazer essa implementação? Primeiro, muito importante, defina 3 a 5 OKRs por ciclo. Lembre-se do livro, da capa do livro, que diz, avalie o que importa. Vai colocar uma lista, um monte de objetivos que você vai perder o foco. Então, pegue aqueles mais importantes, use os 5 porquês, veja tudo aquilo que eu falei nas aulas anteriores, para você refinar e deixar 3 a 5 OKRs por ciclo apenas, para você focar realmente no que importa. Lembre-se, quando se tenta fazer tudo, a prioridade não é clara. E aí você começa a correr atrás de um monte de coisa que muitas vezes não vai contribuir com a missão, visão, propósito da empresa. OKR não é uma lista de tudo que se deve fazer, e sim objetivos prioritários com métricas que serão medidas a cada ciclo. Importante, evite determinar os seus OKRs sozinho. Se você está numa empresa, se você tem uma sociedade, é você e mais um, ou se você está fazendo sobre a sua vida pessoal, OKRs para a sua vida pessoal, porque como eu falei, dá para você usar também. Consulte os seus stakeholders, as pessoas que estão em volta de você. Então, no caso da empresa, os líderes, o sócio, de repente a sua esposa, todas as pessoas que você achar que vale a pena para te ajudar a determinar os OKRs. Lembre-se, não basta escrever o objetivo e o resultado-chave e não implementar o processo, que é o que eu vou te explicar agora. Você precisa ter a definição dos objetivos e resultados-chave, precisa ter a reunião de check-in e a reunião de entrega. Evite metas muito fáceis, porque senão você não vai estar tirando o melhor da metodologia. E, como eu já falei, vou repetir de novo, não associe a bônus salariais. Tá? A gente sugere, você pode até implementar de forma diferente, mas talvez depois você vai falar por que não me avisaram. Então, nós sempre avisamos, na maioria dos cursos que você assistir sobre gestão de OKRs, você vai ver, não associe a bônus salariais. Como que você pode fazer? Primeiro, escrever os OKRs do ano. Defina o período de entrega, se você vai querer trabalhar por ciclos trimestrais, mensais, quinzenais. Como eu falei, tem sido mais usado os trimestrais. Então, você define o do ano e, a partir do ano, você define os trimestrais. Rascunhe os OKRs do período. Escreva lá. Deixe fluir. Avalie o período anterior. Faça reunião de avaliação no dia da entrega. Eu vou explicar melhor mais para frente. Nessa reunião de avaliação, apresente o resultado do período anterior e o seu novo OKR. Faça reuniões de check-in semanalmente, medindo os resultados-chave. Então, no método, você tem uma reunião inicial lá do ano, que normalmente a Google trabalha fazendo isso em outubro, em setembro do ano anterior, definindo os do próximo ano.
Depois, quando o ano começa, né, ali no dia a dia, você vai pegar o do ano e vai criar os trimestrais e os resultados trimestrais na reunião de planejamento. Semanalmente, você vai reunir a equipe e medir esses resultados. E você vai ter a cerimônia da entrega no final do ciclo, onde você vai tirar principalmente os aprendizados. Entenda que você aprende mais refletindo sobre o que você fez do que fazendo, né? A gente aprende lendo, aprende fazendo e principalmente refletindo sobre o que foi feito. Então, essa reunião final do período, onde você retira os aprendizados, é a mais importante da gestão por OKRs. Para cada OKR, defina com o time as iniciativas que serão feitas. Eu visitei até uma empresa que faz isso e eu cheguei lá, eles tinham um painel onde estavam os objetivos, os resultados-chave, e os colaboradores estavam sentados e cada um dava a ideia de quais iniciativas seria legal fazer naquele trimestre para atingir aqueles resultados-chave. No final, todos chegavam a um acordo de quais eram as tarefas que poderiam ser feitas. Eles estavam fazendo a reunião de planejamento do próximo ciclo. Tá? Então, isso que é bacana, porque depois você vai saber por que você faz o que você faz, por que você precisa entregar o relatório tal, por que você precisa cooperar com a equipe do lado, fazer de repente alguma coisa que você fala, nossa, mas por que eu estou fazendo isso? É para ajudar no objetivo da outra equipe, porque eu estou entendendo o objetivo da empresa, eu entendo tudo o que eu faço aqui. E o time dá as ideias, muitas vezes, você olhando de cima, né, você como líder, não vai ter ideias que vão surgir ali no meio de quem está na guerra, né, na frente de combate. Na reunião de check-in semanal, você pode até mudar as iniciativas se achar necessário. Você vai checar lá na semana. E você vê, não estamos atingindo o resultado, não está evoluindo isso aqui. Da semana passada para essa não cresceu nada. Se a gente continuar fazendo isso, não vai dar certo. Não vamos chegar naquilo que a gente quer. E, de repente, se você vê que vale a pena, você pode mudar a iniciativa. O método é flexível. Por isso, como eu falei, em 2020, ele caiu como uma luva nas empresas que o usavam, porque eles flexibilizaram a forma de trabalhar para atingir os resultados que precisavam. Evite a microgestão, foque no resultado, né? Porque às vezes você está muito focado na tarefa que o seu colaborador faz. Ah, será que ele fez isso? Será que ele fez aquilo? Na gestão por OKRs, você deve focar no resultado. Tá chegando no resultado que eu preciso, né? Você já definiu lá que precisa chegar de X para Y. Tá crescendo? Então, de repente, aquilo que ele está fazendo tá tudo bem, ou que ele está deixando de fazer. Importante você focar no resultado, assim você evita a microgestão e foca, como diz sempre a capa do livro, no que realmente importa. Você pode fazer essas perguntas na reunião de check-in para ficar bem objetivo. Você não está ali procurando erros ou falha no colaborador. Então, a pergunta é, qual é o seu resultado-chave desejado? Ah, é esse. Qual o resultado da semana? Esse. Quais são as suas dificuldades para atingir esse resultado? Como que eu posso te ajudar? Então, você fica bem objetivo. Qual a previsão da próxima semana? E se ele começar a dar desculpas, enfim, fugir, você pode assistir o meu outro curso, Estratégias
para unir a equipe, que eu dou lá várias técnicas de feedback que também podem te ajudar nessa reunião de check-in. Você vê que você vai ter uma reunião de feedback semanal com o seu colaborador ou com a sua equipe, mas você, seguindo a metodologia, você tem que focar nessas perguntas. Qual o resultado desejado? Qual o resultado da semana? Quais as dificuldades? Como eu posso te ajudar? E qual a previsão da próxima semana, ok? Não é uma caça às bruxas, não é uma bronca, é como eu posso te ajudar. E para você focar nisso, use essas perguntas. As reuniões de check-in, segundo a metodologia, devem ser feitas entre os colaboradores e os líderes, entre os departamentos, o líder do departamento e a direção, e entre a direção e a direção executiva. Pode-se definir OKRs de nível estratégico, como eu falei, anual para toda a organização. O nível tático pode ser mensal, 45 dias ou trimestral. E como eu falei, o que mais está sendo usado é no trimestral. E você pode definir também os OKRs para o operacional. Tem empresas, a Google é uma, que chega até no OKR do funcionário, tá? Do colaborador lá embaixo. Mas isso é uma opção sua. Você pode começar com o OKR na equipe e depois, mais para frente, você vê se vale a pena para você, no seu contexto, chegar até o funcionário. Mas lembre-se, não associa a remuneração. Então, implementação, né? Nós temos o planejamento dos OKRs, que é um workshop ou reunião para descobrir e negociar os OKRs de diferentes níveis. O estratégico, o tático, o operacional. Pode-se definir OKRs de nível estratégico. Check-in. Reunião rápida, objetiva, com aquelas perguntas. Não vai ficar deixando a reunião virar 2 horas, 5 horas. Foque naquelas perguntas. Alguns até sugerem em alguns cursos que ela seja de 15, 20 minutos, que você fique cada vez mais rápido nessa reunião de check-in, ok? Bem objetivo naquelas perguntas mesmo. O que está te impedindo, enfim. Essa reunião é rápida para alinhamento e relatar os resultados e o que a gente pode fazer para melhorar para a próxima semana. Transparência. É muito importante que você utilize uma ferramenta onde seja possível visualizar os OKRs da empresa, o OKR de cada equipe. Já tem empresas que construíram softwares específicos para isso, para a gestão de OKRs. Inclusive, eu trabalho em parceria com uma, você pode entrar em contato comigo e a gente conversa mais sobre isso, tá? Para você falar comigo, como eu falei, é Sandra Carnevale nesse Linktree e a gente conversa mais. Mas você pode usar painel, desenhar, enfim. O importante é que haja transparência, tá? Toda a empresa saiba, a equipe saiba, o time saiba os OKRs da empresa, da organização, da sua equipe, enfim. Reunião de revisão do OKR. Reunião de revisão, onde todos apresentam os avanços dos OKRs. Essa reunião é a que eu falei, que você vai usar na entrega dos objetivos, fazendo a retrospectiva daquilo que passou. O que a gente aprendeu? O que a gente pode levar para o próximo? De novo, não é uma caça às bruxas, é retirada de aprendizado, reforçando novamente o que Harvard já descobriu em pesquisas, que a gente aprende mais ensinando do que lendo. Então, quando eu estou aqui ensinando para você, eu estou aprendendo também. E mais do que ensinando e praticando, quando eu reflito sobre aquilo que eu vivi, que eu experimentei, tá? Então, nessa reunião de revisão, é uma retrospectiva, onde você vai tirar os aprendizados, o que você pode levar de bom para a próxima
para o próximo ciclo de gestão dos OKRs e o que você pode retirar e não fazer mais, tá? Então, vamos lá. A implementação não é só escrever os objetivos e resultados-chave e colocar em toda a empresa. Você vai implementar o método, que é uma reunião de planejamento dos OKRs, no começo do seu ciclo, o check-in, que recomenda-se ser feito semanalmente ou quinzenalmente, que é aquela reunião de feedback com os líderes, né, ou se você estiver implementado até o colaborador ou com as equipes, o check-in para você avaliar o que está funcionando e como você pode fazer para ajudar a melhorar, tirar os impedimentos, usar a transparência, né, mostrando isso, e a reunião de revisão de OKR. Então, você vai perceber que existe um papel, né? Um papel nas empresas que está surgindo, que é o líder OKR, ou OKR Master, Master OKR, Coach OKR, você vai achar vários nomes. Isso pode ser um cargo, como pode ser um papel na sua empresa. Como você pode chamar uma consultoria para fazer o workshop, a mudança de mentalidade, explicar o método e depois fazer a implementação no primeiro ciclo e nessa implementação já formar alguém que você enxergue, que tenha um perfil. Olha só, que consiga exercer um papel coach, né? Porque ele vai fazer essa mudança de mentalidade, ele vai treinar as pessoas, ele vai resolver conflitos, né? Ele vai negociar prazos, porque é ele que vai tirar os impedimentos que estão atrapalhando as pessoas. É um líder servidor, tá? Ele é facilitador, ele é um expert em gestão por OKRs, ou ele tem alguém, um mentor, que ajuda ele nas dúvidas dele da ferramenta. Ele é um mantenedor e um agente de mudança. Você pode incorporar esse papel, né, durante a implementação, você pode pedir ajuda de consultorias, como eu falei, para começar, e você pode se treinar para isso. Tá? Eu faço um trabalho que ele começa desde a análise do perfil comportamental, né? Eu faço análise do perfil para saber se a pessoa é mais executor, comunicador, analista, planejador, para a gente entender os pontos fortes, os pontos de melhoria e melhorar a capacidade de liderar, de obter cooperação, de fazer feedback. Então, toda essa passagem, e aí pode ser treinada essa pessoa na metodologia para ele fazer esse papel aí do líder OKR, que vai gerir, né, toda a orquestra, ajudar você, ou como eu falei, você pode assumir esse papel aí no seu negócio. Lembrando também, como eu gosto de falar, que o líder, ele começa a ser líder quando ele lidera a si mesmo. Por isso que o Andy Grove, dizem, né, no livro, que ele vivia e pensava em OKRs, tudo o que ele ia fazer, né? Então, você pode levar isso primeiro para o seu lado pessoal e você ir desenvolvendo isso em você. De repente, se você quer implementar isso, trabalhar isso, você vai precisar primeiro olhar o seu perfil, ver aquilo que você precisa melhorar na gestão de conflitos, feedback, né? Contar com alguém que tenha essas habilidades. Tudo pode ser desenvolvido, a gente tem um potencial infinito, né? Acredito nisso. O importante é que você saiba que o líder OKR é o responsável pela gestão dos OKRs dentro da organização. E ele garante que a equipe se mantenha motivada e ajuda nessa transformação de mentalidade aí, unindo todo mundo. E você pode, você mesmo, assumir esse papel também. Na próxima aula, eu vou dar alguns exemplos
para te ajudar e te inspirar a escrever os seus objetivos e resultados-chave.